Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise do mangá de Kuroshitsuji. Dessa vez nós vamos analisar o capítulo 208. Mas antes de começar eu já vou avisar que tem spoiler pra quem não lê e vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez ao perfil Ela pela tradução em português e ao perfil Mars pela tradução em inglês, que é de onde a gente tira e lê os capítulos ultimamente. O link das duas contas vão estar aí na descrição. Lembrando também que Kuroshitsuji é licenciado aqui pela editora Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor. E lembrando que o Kuroshitsuji vai ter uma nova temporada agora na temporada de abril, então coloque as suas temporadas anteriores em dia ou reassista pra você lembrar de tudo antes de assistir a nova temporada. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Anteriormente em Kuroshitsuji, depois de ter sido esfaqueado pela Doll pra poder salvar a Mabel, né, o Snake ele ficou caído no chão, a Doll entrou em desespero e aconteceu uma briga entre as demais pessoas que ficaram lá. As empregadas, elas tentaram render as crianças novamente, só que ambas foram mortas pelo Art, que pegou lá e deu sua reviravolta louca, pareceu uma pessoa muito psicopata, catou a arma das meninas lá, das empregadas, e deu um tiro em cada uma, né, mas não antes de pedir pro Oliver fazer isso por ele, mas o Oliver ele não teve coragem. Eu sei que ele salvou todo mundo e aí eles resolveram que eles deveriam sair dali porque outras pessoas estavam aparecendo. Porém, o Snake estava lá no chão sangrando até a morte e a Doll estava chorando até a morte pelo que ela fez, arrependida totalmente, né? Pra ela só o Snake importava porque o Snake era a família dela. E aí o Finian entrou num dilema porque ele falou assim: eu preciso, assim, tipo, pra mim pegar e destruir a Doll é dois palitos, assim, sabe? O que eu vou fazer agora, né? E o Snake tá ferido. E aí o Theodore, ele falou assim: como vocês dois foram mandados aqui pelo seu mestre, pelo menos um de vocês tem que voltar vivo pra poder dar o relatório da missão. Então vamos embora. E aí o Finian pegou e largou o Snake lá com a Doll e foi embora, sentindo muito, né, chorando, arrependido, mas ele pegou e foi embora porque antes de serem pegos pelas outras pessoas. O atual capítulo de número 208 é intitulado Esse Mordomo Liberto. Começa nessa parte onde o Finian, ele tá correndo, né, e fala: desculpa, Snake, pelo amor de Deus, me desculpa, não era isso que eu queria fazer, mas eu vou ter que fazer. E ele sai correndo, mas antes de falar disso, né, antes de continuar, eu quero falar sobre a capa do capítulo, que tava lá, esse mordomo liberto, e tá o Snake e uma mão, assim, sabe, tipo, tentando pegar uma mão, e tá escrito assim: finalmente, então, houve luz, né, tipo, finalmente encontrei a luz, alguma coisa assim. E aí, a primeira coisa que me passou na mente é que ele morreu. Eu falei: gente, meu Deus, ele encontrou a luz no fim do túnel, ele tá sendo chamado por alguém no céu e ele vai morrer. E agora? O que vai acontecer? Porque o Snake tá morrendo. A primeira coisa, quando eu vi essa capa, já entrei em desespero. Aí eu continuei lendo o mangá, né? E a gente viu o Finian, né, correndo, pedindo desculpas. E aí a gente vai pra uma perspectiva do Snake, que estava deitado no chão, sangrando. E ele começa a ter vários pensamentos. E aí ele fala: como que as coisas acabaram desse jeito, gente? Como assim? Ele tá sendo abraçado pela Doll, as cobras deles estão em volta dele, assim, né? Tipo, como se estivessem, sei lá, protegendo, sei lá. Elas estão lá, aflitas também, né? E aí ele fala: como que as coisas acabaram desse jeito? Como que a gente foi usado, né? E aí vem na cabeça dele os pensamentos, né? Dele com a família dele no circo e dele com a família Phantom Hive, né? Tipo, ele lá no meio de todo mundo, né? E aí ele fala: então por que você tentou nos ajudar? Aí vem na mente dele a Doll, né? Estendendo a mão pra ele, e o Ciel, né, o Bochan, estendendo a mão pra ele também. E fica naquele dilema, né, porque ele vê que a Doll tá chorando, o Finian foi obrigado a correr, e ele fala: e a gente foi tudo, tipo, enganado, a gente foi usado, né, todo mundo aqui foi usado, por quê, né, por que isso aconteceu? E aí, finalmente, começamos o flashback do Snake, vamos saber um pouco mais da vida dele. Eu acredito que a Yana não vai desenvolver tanto o passado dele como ela desenvolveu da Meirin e do Bard. Agora, a gente precisa saber a do Finian, né, porque a gente tá vendo agora do Snake, mas a gente precisa saber do Finian também. E aí ele começa a lembrar, que ele fala assim, né, desde que eu me lembro, eu vivia numa jaula, eu nunca tinha conhecido o mundo lá fora, porque ele fazia parte de um circo, né? Ele era uma criatura de circo, então ele sempre ficou trancado numa jaula, ele sempre ficou naquele lugar, ele nunca tinha visto o mundo, nunca tinha saído daquela jaula. E ainda os tratadores deles tratavam ele como um animal mesmo. Ele falava assim: olha, esse daqui, ele é meio cobra, meio humano, o pai dele era uma cobra e a mãe dele era um humano, que eles tiveram uma relação, e aí nasceu o Snake, não sei o que lá. E aí as pessoas ficam tipo: oh meu Deus, né, que legal, e aí eu posso alimentar ele? Aí ele pega e dá tipo, a criança dá um rato pra ele comer, assim,
E aí ele pega o rato, assim, engole. E eu vi que todo mundo percebeu que o Snake tem a língua bifurcada, né? Como uma cobra mesmo. Aí ele pega e come aquele rato, né? Aí o cara, nossa, ele comeu mesmo. Ai, que horrível. Ai, vamos embora, tá? E aí o cara falou assim, ele é mesmo um animal, que coisa horrorosa. É sempre horrível de ver essas coisas, né? Isso aqui acontecendo. E aí ele pega e no final das contas ele não comeu coisa nenhuma, né? Ele tira o rato da boca, ele finge que come, mas não come, ele tira o rato da boca e dá pra cobra comer, né, que supostamente era o pai dele, e ele fala, isso daí é tudo um bando de mentiras, né, eu fui trazido de um lugar pra esse lugar, né, eu fui trazido de algum, ele não fala de onde, eu fui trazido pra cá, assim como essa cobra também, eles inventaram toda essa história pra poder criar uma história, um background pra ele, porque ele tinha mesmo escamas na pele, mas eu acredito que isso seja se não foi um experimento, seja uma doença de pele que ele tem. Assim, pelo que a gente tem do desenho dele, o Snake, ele é uma criança, né, tipo uma pessoa albina. E ele deve ter essas escamas que a gente vê na pele dele, talvez seja uma doença de pele. Alguma coisa que ele tem uma sensibilidade muito grande na pele e por isso que essas escamas aparecem. Porém, ele conversa mesmo com as cobras, aí que vem o negócio, né? Porque aí a gente sabe que ele esteve em algum laboratório, não é possível, porque não tem como ele entender a língua das cobras, gente. Ninguém consegue entender língua de animal nenhum. Não se consegue, assim, um humano não consegue ouvir um cachorro latindo e saber o que ele tá falando. Você imagina que ele tá falando pela tonalidade ou pelo, sei lá, os reflexos que eles têm, mas assim, tipo, a gente saber o que ele tá exatamente falando, a gente não sabe. E aí eu sei que até que um dia o pessoal do circo apareceu, naquele outro circo, e resolveu levar o Snake embora. E chamou ele pra fazer parte da família do Circo de Noé. E aí, quando eles levaram ele pra o seu circo, né, ele perguntou, né, qual é o seu nome? E ele, tipo, não tenho nome. Ele nem falava direito assim, tipo, eu não tenho nome. Então, você pode se chamar Snake, né? Tipo, pela sua aparência, sabe? Tipo, você fala, por causa das cobras, eles não levaram somente o Snake, eles levaram junto as cobras que ele tinha junto com ele, né? Que ficavam com ele também. Então, eles levaram todo mundo, né? Que era a família dele, né? As cobras, que eram família dele, eles levaram todo mundo junto. Aí eu sei que no circo, eles perguntam pra ele, assim, né? Se ele quer porco, se ele quer galinha, se ele come qualquer coisa, assim, sabe? O que ele come. Só que ele nunca responde. E aí, vem o Jumbo e fala assim, olha, você podia falar pra gente um pouco mais sobre as cobras, né? A gente não sabe de nada sobre as cobras e a gente gostaria muito de saber, assim, como tratá-las, né? O que dá para elas comerem, porque a gente não tem experiência, então a gente gostaria de saber, né? Como que a gente lidar com as cobras também, não só com você, mas com elas também, porque elas são sua família. Aí, ele pega e fala, frango. E ela é uma menina, disse essa daqui, né? Tipo, ele mostra a cobrinha que tava enrolando no pescoço dele. Ela falou, né? Tipo, ela falou pra você que era uma menina. Aí ele, é sério, é uma menina? Aí ele fala, então como que eu devo chamá-las? É muito mais fácil a gente identificar ela se a gente chamar ela por nomes, né? O Jumbo continua falando. E aí ele fala, se você me permitir, eu gostaria de ajudar, né? Se você me deixar, eu consigo dar um nome pra elas. E aí você fala, meu Deus, justo o Jumbo, que foi a pessoa que o Phineas matou, foi quem deu o nome para as cobras do Snake. Assim, a gente sabia que eles faziam muita coisa errada, mas assim, eles não eram pessoas más. Quem fazia eles fazerem aquilo era aquele barão escroto, do nojento. Aí esse aí que ele dá o nome pra cobrinha, né, fêmea, pra Emily, que ele fala, então que tal você se chamar Emily? E aí ele fala que esse é o nome real de uma autora chamada Elus Bell, que é autora dos Morros dos Ventos Uivantes, que é o livro favorito dele. E aí ele chama ela de Emily, e aí as outras cobras começam, não, eu também quero agora, eu também quero, por favor, e aí, e eu, e elas começam a pedir pra o Jumbo nomeá-las também. E aí ele fala, todo mundo lá no circo, né, me tratava como uma família, nos tratavam como uma família, né, e foi a primeira vez que eu fiquei feliz que eu tinha uma família. Eles falavam assim, tipo, a gente come na mesma mesa, a gente é uma família, né, foi a primeira vez que ele se sentiu fazendo parte de alguma coisa e que as pessoas não tratavam ele como bicho, né, que não tratava ele como uma atração de circo, tratavam ele como pessoa. E as cobras que estavam com ele tratavam elas individualmente como um ser, né, tipo como família do Snake, e eles eram todos uma família. E ele tava muito feliz até que aquele dia chegou, aí aparece o Sebastian e o Bochan vestido de Smile, e eu não lembro o nome do Sebastian nessa época do circo, ele mudou de nome e eu esqueci o nome dele. Se vocês lembrarem, deixem nos comentários que eu esqueci completamente. Não cheguei nessa parte ainda no relembrando. E aí o capítulo finaliza. Então, eu acho que
A Yana, ela não quer mostrar pra gente muito do passado do Snake, ela não vai falar pra gente por que que ele conversa com cobras, ou por que que ele tem aquelas escamas na pele, é o que eu falei, eu acho que aquelas escamas sejam uma doença de pele pelo fato dele ser albino, então ele tem uma pele muito sensível, mas o fato dele conversar com cobras, eu não sei da onde que... Não sei como que ela vai explicar isso, se ela vai explicar isso. E talvez depois, eu acho que durante o trajeto, a gente vai acabar vendo alguma coisa do Finian, ou o Finian vai se deparar com alguma coisa no meio do caminho e vai acabar se recordando do passado dele, ou vai acontecer alguma coisa com ele também e ele vai acabar se recordando do passado. Porque ela tem os dois arcos, elas têm os dois passados, porque são dois membros da família Phantom Hive, então ela vai ter que explicar os passados dos dois membros. A gente sabe que o Finian, ele ficava num laboratório e que ele foi resgatado pelo Ciel e pelo Sebastian, né, pelo Butcher e pelo Sebastian, só que não mostrou como que ele foi parar ali, ou por que que ele foi parar ali, ou o que fizeram com ele ali pra ele ficar tão forte. Então, eu acho que fazia parte de experimentos mesmo, assim, o povo lá naquela época gostava muito de ficar fazendo experimento com pessoas, sabe? Eles eram muito curiosos e ficavam testando coisas clandestinamente nas pessoas. A gente sabe também que o período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitas coisas foram descobertas lá por causa de experimentos clandestinos e experimento com pessoas. Então, eu acho que ela vai falar uma parte, mas ela não vai falar a outra parte. Eu espero que ela fale, porque que ele fala com cobras, mas eu não sei se ela vai falar. Ah, é isso. Teorizem comigo aí nos comentários. E antes de, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever se você ainda não se inscreveu, de ativar o sininho de notificações. Se você já tá com ele ativado, desativa e reativa de novo, porque o YouTube não tá mandando os vídeos pras pessoas. Dê uma olhadinha na nossa aba do Seja Membro, se torne um membro se você puder. E também dê uma olhadinha na nossa descrição, onde a gente deixa o nosso link de afiliado da Amazon, que você comprando qualquer coisa pelo nosso link de afiliado, você ajuda o canal. Não se esquece também de seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.